num ponto interessante em relação aos treinadores que estavam no Flamengo antes do Paulo Souza e principalmente do último, do Renato Gaúcho. O César, goleiro, que está indo para o Santa Clara de Portugal, ele rescindiu o contrato dele amigavelmente com o Flamengo, ele participou de um podcast, deu uma entrevista. E aí ele fez o seguinte comentário quando foi perguntado sobre o trabalho de Gaúcho. Preste atenção. Acho que ele tentou, de todas as formas. Eu acredito que ele fez o melhor que ele podia com relação ao que ele tentou passar todo o conhecimento que ele tinha. Não é simples trabalhar e treinar jogadores tão, acredito, né, tão capacitados, tão experientes também. Porque, às vezes, uma forma que ele tem, né, de trabalho, é difícil você colocar, né? É difícil você fazer com que, talvez, um time que de muito tempo joga de uma maneira, às vezes ele quer, né, fazer uma situação diferente, é difícil. Então, para o cara ter tempo para trabalhar, enfim, sei lá, eu acho que o nosso grupo, ele anseia muito por trabalhos táticos e talvez, né, possa ter faltado um pouquinho. Mauro Naves, declaração aí do César. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo ao programa, Mauro. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, João Guilherme, Lugano, Pascoal, abençoado, hoje está fora também, né? Sim, está de folga o nosso queridozinho. Abençoado. Um abraço enorme ao fã de esporte que nos acompanha. Assim, a gente nunca imaginou o Renato como aquele grande técnico tático, né? Uhum. Ao contrário, né? Tem muita gente que diz que esse tipo de trabalho é dado pelo auxiliar, que já o acompanha há muito tempo, era assim no Grêmio, foi assim no Flamengo. Ele é mais da conversa, do vestiário e tal. Então, não me surpreende muito o César dizer isso, que o grupo quer trabalhos táticos e que talvez isso tenha faltado. Agora, com relação a essa intensidade aí do Flamengo, na verdade, passa muito pelo Antônio Gomes, né? O novo preparador físico aí que o Paulo Souza trouxe, né? Sim. Então, ele está pegando pesado, é pré-temporada, tem que dar uma puxada maior. Não sei se nos trabalhos em si, depois que vai para campo, se também o Paulo está exigindo tanta intensidade com essa turma que está com perna de cimento. Fala, um jogador lá disse que a perna parece que está com cimento. Mas hoje à tarde deu um alívio, porque teve um churrasco no Ninho do Urubu. Não, você vê como é que são as coisas. Trabalha aqui mais pesadinho de manhã, depois, e podia levar as famílias, inclusive, com fraternização e tal. Então é um trabalho de chegada. Eu estou muito nessa do Lugano aí, não é? Tem muita diferença. Quem é que não faz um churrasco para confraternizar? Qual é o técnico que não faz? Qual é o preparador físico que não chega cheio de vontade de pôr a moçada para correr? Vamos lá, ainda mais que vem de férias. Precisa dar uma exigida maior. Enfim, faz parte. Agora, ele sabe, eu imagino, Paulo, que o time vai ter que ser intenso. Que quando a gente vai elogiar o Flamengo, que deu certo, de 19, a gente usa muito essa palavra intensidade. Sem dúvida. Ou aquele time que marcava em cima, se perdia a bola, já ia morder, logo estava com a bola de novo. Tal. Essa intensidade é que o torcedor quer ver em campo no trabalho do Paulo. Não vai poder ser mostrado agora, que é um time diferente para o Carioca, não é isso? O time principal deve estrear na 4ª rodada contra o Fluminense. Pois é. Aí, então ainda tem tempo. E aí esperar 20 de fevereiro. Bem, onde vai ser o jogo, hein? Puxa, onde será? Atlético Mineiro e Flamengo. Faltam 29 dias. Ô, Pascoal, e essa declaração aí do César? Essa declaração do César, misturando aí com o assunto do treinamento do Paulo Souza. Manda ver aí, Pascoal. Eu fico muito feliz quando eu fico por último, você sabe disso, né? Sim. Porque passa pelo Lugano, passa pelo Mauro, eu fico felicíssimo, porque é o seguinte, já vem tudo mastigado e eu só vou ficar aqui só tocando a bola, porque eu não sou tonto, não sou nada, só vou ficar aqui na maciota. Só para explicar o seguinte, esse Lugano é muito bom, né? Porque é o seguinte, ó, quando era o Rogério Ceni chegou, você tá lembrado, João? Ó, não vai pra grupo não. Aí esse Rogério Ceni é diferente, ele tá dormindo no CT, ele acorda 3 da manhã, fica preparando o campo, ele bota cone, ele prepara não sei o quê. Esse é o cara. Rapaz, esse Rogério Ceni tá arrebentando. Aí chega o Renato. Aê, Renato, vem aqui só na conversa. Ele chama os caras, ele conversa individual, puxa um pra cá, puxa outro pra lá e pau. Sabe o que é isso, não? Sabe o que é isso? Eles só estão dando uma engraxada no Paulo Souza. Jogador de futebol, rapaz, ele tem mãe, eu já falei pra você. Jogador de futebol tem mãe.
manha. Jogador de futebol é manhoso. Com essa articulação dele, eles vão aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Paulo Souza. Ei, Gomes, como é que tá? Treino físico. Eu sou do tempo, o repórter e o Mauro também, que a gente ia no treino físico e o Lugano tá aí de prova. Aí os caras falavam assim, nossa, deu um treino hoje, tô com a perna que tá dura aqui, não conseguindo andar. Os caras saíam andando com as pernas duras. Pergunta pro Lugano se não é verdade. Os caras reclamavam. E os caras do Flamengo estão achando bom agora. E como é que é diferente? Agora os caras estão achando bom sair com a perna cansada no treino. É legal. É um futebol que vai se modificando. É tudo diferente. Tudo depende do momento. Isso é tudo diferente. Esse argumento. Os caras. Mas se a bolinha não entrar, hein, Pascoal? O que mostra. Se a bolinha não entrar no retângulo. Aí é que eu vou chegar. Aí aquela marvada assim não entrar no 7,32 por 2,44, aí não tem quem segure. Aí não tem o artista que vá segurar. Não tem como. Agora, com todo respeito ao César, o César primeiro não jogou com o Renato. Sim. Quando ele precisou de goleiro, ele botou o Hugo, botou o outro menino, né? Mas Gabriel não botou Batista. o César. Vocês estão lembrados disso? Sim, o Gabriel Batista. O Gabriel Batista. Exato. Então. Isso, botou o Hugo e botou o Gabriel Batista e tal, porque nunca colocou o César. Então ele saiu mais queimado que chamate. Então é normal que ele saia reclamando, saia protestando. Isso é absolutamente normal. Não vejo nada. Porque o nosso time precisava de treino tático. Aí você faz 2 treinos táticos, parando o treino, segurando o cara pelo braço. Eu não quero você aqui, eu quero você ali, o cara reclama. Pô, mas tá chato esse treino tático. Então é tudo argumento. Tudo, diria meu avô Pascoal, que Akira, conversa pra boi dormir. Você viu o boi dormir? Conversa pra boi dormir, como é que é? Ele Ou dorme, você vai né, falando Pascoal? aquela conversa macia, aquela conversa macia e tal. O boizinho tá aí. Conversa pra boi dormir. Eu não vou pra grupo com essa resenha, não. Não ganha pra ver, João. É verdade. Agora, essa declaração do César também não acabou expondo um pouco os jogadores do Flamengo, o grupo do Flamengo? Os caras estavam querendo treinamentos táticos. Por que então não conversaram com o Renato? Exatamente. E pediram para o Renato, olha aí, vamos tentar fazer alguma coisa tática, diferente. Também, além de atingir o Renato, também não deixa uma responsabilidade para os jogadores que não se manifestaram? E aí, Lugano? Exatamente. Se fosse assim, os líderes do elenco de Flamengo, que são caras vitoriosos, com muita trajetória, eles mesmos falarían con un entrenador. Es lo que hacen los líderes en cualquier time grande del mundo, ¿no? Ven cá, Renato, quien sea, vamos a trabajar aquí, porque yo acho que estoy inseguro, vamos a trabajar lá, que você acha? Ese intercambio es de jogadores amadurecidos, responsáveis. Entonces, eu entendo que esa declaración, que tal vez fue un poco tirada de contexto, expõe mais os jogadores do Flamengo que o próprio Renato, né? Porque sempre treinador que sai por malos resultados, nunca escutei algum jogador depois falar bem, né? E muito menos, talvez que não seja titular, estava na reserva. Isso é algo que se repite, né? Então, assim, eu eu odeio esse tipo de declarações. Tem que ser muito mais leais. Mesmo você tendo brigado mesmo com o treinador, você não gostando mesmo do treinador, achando ruim mesmo, o treinador você tem que ser leal, na hora que o cara saiu, tem que respeitar, tem que virar a página e se tem que falar, fala bem. Eu acho, né? Essa sempre foi minha postura. Você não acha isso, Mauro? Porque assim, tudo bem, mas os caras podiam. Pelo menos foi o que o César deu a entender. O grupo queria, mas faltou isso. Se faltou, alguém não pôde abordar lá? Falar? Deveria. A gente teve no ano passado, você lembra aquela história dos jogadores do Grêmio com o Filipão, que eles queriam jogar de outra forma, mais ofensivamente, com mais gente e tal, mudar o esquema. E isso ficou público. Eles falaram com o Filipão. O Filipão não, me parece até que o Filipão nem mudou o esquema, mas os líderes lá colocaram isso para o Filipão, lá no Grêmio. Tem uma história muito conhecida no Corinthians do Rincon com o Evaristo Macedo. O Evaristo, o jeito assim de começar os treinos, ele gostava muito de contar piada, de brincar no começo, depois ia trabalhar, mas no começo e tal. E o Rincon não gostava daquilo. E o Rincon falava no meio do grupo: ô, professor, tudo bem, tá muito engraçado isso, mas vamos trabalhar um pouco e tal, entendeu? Então, uma coisa que ficava, como você está dizendo, sincera, aberta e tal, e não ofendia, e enfim, o Evaristo ia lá trabalhar. Da forma que o César colocou essa frase, o que pode acontecer é que amanhã alguém venha e questione o César, né? Pode vir um outro jogador e dizer,
Isso foi uma impressão dele, que não estava jogando, como diz o Pascoal e tal, porque senão realmente não faz sentido. Se queria mais trabalho tático, que pedisse. E se o Renato não faz, até onde a gente sabe, o auxiliar faz bastante. Então, assim, fazia... O Alexandre. Então, o Alexandre, então. Enfim, vamos ver até que ponto vai se manter essa declaração do César, se alguém não vai vir questionar isso aí, dizer, não era bem assim, não. Sempre perguntei, o que é trabalho tático? O que vocês queriam? O que significa trabalho tático? Teve um negócio, não teve no final, antes da Libertadores, que o Renato não foi num treino e aí não gostaram? Não teve um negócio desse? Foi. Eu não me recordo exatamente qual situação, mas acho que ainda em Porto Alegre, acho que antes de ir para o Uruguai. Então, não sei se esse tipo de coisa foi ficando. O Renato não se interessou no final ali. Interessou, mas o Alexandre deu o treino. Mas quem dava o treino era mesmo o Alexandre. Eu não sei. Talvez passe por isso que o Pascoal está levantando e que o César deve ter um pezinho atrás com o Renato, uma coisa, né, Mauro? A gente precisa lembrar, até porque é bem recente, não dá para esquecer, o começo do Renato no Flamengo foi espetacular. Eu me lembro que em 17 jogos foram 8 goleadas. Ele começou muito bem e as pessoas falavam assim, ele conseguiu controlar o vestiário, é um grande líder de vestiário e tal. De repente, em um determinado ponto, a coisa começou a mudar o rumo e aí os resultados não vieram e aquela Machucaram os jogadores, muitos jogos juntos, muita coisa aconteceu, né? Pois é. A recuperação do Michael, todo mundo falava, o Renato abraçou o Michael. Esse é um ponto positivo do Renato, né? Super positivo, olha só, ele recuperou. Aí comparavam sim com o Rogério, que o Rogério... Alguém até falou uma frase que o Rogério teria dito para o Michael, que era completamente diferente de uma frase que o Renato disse. Mas, enfim, Renato abraçou e o menino deu certo mesmo, começou a fazer gol. É isso, elogios. Depois a bola não entra lá, como diz o Pascoal, no 7,32 por 2,44. Aí a história muda, né? Sim, com toda certeza. Agora, para a gente encaminhar para o próximo assunto, eu gostaria de saber de vocês, pelo que estão acompanhando do noticiário, dos treinamentos... de tudo o que está acontecendo, qual é a expectativa para o trabalho de Paulo Souza, que é um técnico novo aqui no nosso futebol e em breve irá fazer a sua estreia. Qual é a expectativa, Pascoal? Eu tenho muita expectativa e é uma expectativa muito boa. Sabe por quê? Porque ele tem time, ele tem elenco, ele tem qualidade para explorar no time do Flamengo. Ele pode montar o Flamengo da forma que ele imaginar. Ele pode montar um Flamengo super ofensivo com 2 centroavantes. Ele pode montar um Flamengo com 2 homens abertos pelos lados do campo. Ele pode montar o Flamengo com um só volante. Ou então só homens de saída de bola. Nenhum volante de marcação, que eu acho suicídio. Mas ele pode fazer isso. Ele tem muitas alternativas para poder montar o time do Flamengo. Dentre os clubes brasileiros, eu acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm todas essas alternativas, essas possibilidades. Alguns outros tentam se aproximar, mas ainda não tem todas essas variantes no banco de reservas e todas essas possibilidades. Como o Paulo Souza é um cara inteligente e capacitado, né? Eu reputo o Paulo Souza como um cara inteligente e capacitado, ele vai montar o time do jeito que ele imaginar. Ele quer um time com 3 atacantes? Legal. Quer fazer um 4-4-2 com 2 centroavantes? Dá. Quer fazer um 4-4-2 com um homem de velocidade e o outro chegando na área? Ele também tem. Quer abrir jogadores pelo lado do campo? Tem. Tem qualidade para saída de bola no meio? Nossa, ele tem tantas variantes no time do Flamengo que eu acho que com a capacidade que ele tem, é impossível que ele não acerte um time pro Flamengo, João. Impossível. Eu acho que não vejo como um treinador não acertar um time com a qualidade que tem o Flamengo e ele com a inteligência que tem. É verdade.